Bom dia, pessoal. Deixa eu só dar uma iniciada aqui, para a gente começar a gravar isso. Desculpa dar uma cortada aqui, que deu um bug aqui e voltou. Bem, a gente está com a Nirlânia Brito, né? Ela que vai estar hoje conduzindo essa apresentação. E já vou deixar ela à vontade para poder se apresentar, para poder falar. E a gente já sabe como funciona aqui, né? Quem quiser comentar, é só levantar a mão aí, e aí a gente vai organizando aqui nossa apresentação aqui. Bom dia a todos que ainda não deu bom dia. E Matheus já levantou a mão, pode falar. Depois Não, é só um exemplo aqui. Levantar a mão isso aí. daquele jeitinho aqui. Tá certo. Nirlene, tá com você, pode ficar à vontade, tá bom? Obrigada, André. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos para esta madrugada de sábado, vencendo o nosso ego. Eu quero agradecer a André e também a Nayara pelo apoio e também pela oportunidade de estar aqui falando um pouco, compartilhando, né, um pouco dos meus insights do livro. Agradecer também a Matheus aqui que me ajudou nesse momento. Então, este livro foi assim, caiu com uma luva, porque este movimento de vocês, Mastermind, eu estava no grupo e eu sempre adiava de participar. Eu estava acordei tarde, ou seja, percebi que o ego me vencia. Quando o André falou assim, você quer compartilhar um pouquinho? Eu disse, quero, porque eu precisava estar nesse movimento com vocês. Bom, eu sou a Nirlânia, como o André falou, faço parte também do 10 em 1, já estou na segunda edição, então esse ano é o 2021. Estou também com o movimento de transbordo, então a gente também tem grupo de mastermind, não só do livro, a gente faz de todos o material que Pablo passa. E aí, o que acontece? Focando neste livro, o ego é seu inimigo. Então, já começa a fazer algumas inquietações conosco, né? Sair da cama, por exemplo, já é vencer esse bendito ego que pede conforto. Então, eu vou pedir a Matheus para passar o slide para a gente, e vocês também estão conseguindo visualizar todos? Ele vai passar para a gente. Pronto. Então, pronto, Matheus, você pode estar passando para a gente, por favor? Essa é a apresentação da capa. Tentei ser o mais objetivo possível, porque nós vamos falar um pouquinho, e eu percebo assim, que todos nós, alguma situação, a gente se encaixa. Então, o livro, quem lê o livro, ou o resumo, vai perceber que ele divide em 3 áreas, que é aspiração, sucesso e fracasso. Então, quem é o autor desse livro? O escritor Ryan Holiday. Ele foi publicado em 2016 e a tradução para português foi em 2017, pela editora Intrínseca. E o que ele traz? Ele trouxe vários apanhados de vários personagens aí de sucesso que passaram por alguma situação na vida, ou de aspiração, ou de sucesso, ou de fracasso, mas todos eles deixaram um ensinamento para a gente. Então, ele trouxe esses perigos do ego, como ele fala, essas armadilhas. E o que Ryan passa para a gente? É que não importa a fase da nossa vida, nós sempre vamos estar driblando alguma situação em que o ego ele vai estar nos convidando a fraudar, na verdade, o nosso propósito, fraudar o que tem que ser feito pelo ego. Então, ele traz também algumas reflexões que, em qualquer fase, nós precisamos perguntar: isso aqui está me levando para que direção? Do caminho do meu projeto de vida, do que eu tenho que fazer, do meu propósito, ou estou caminhando para o sofrimento? Porque nada mais o ego é do que nos levar para o sofrimento. E também a desilusão. Então, essa é uma pequena abertura. Eu vou pedir para Matheus estar passando para a gente, já que ele está aí sendo nosso assessor aí. Obrigada. Eu vou começar um pouquinho dos princípios da aspiração, né?
Se eu estiver falando rápido também, vocês vão me ajudando, tá, gente? Que às vezes a gente fala rápido e também quem quiser participar, fica à vontade. Aqui é só um bate-papo mesmo. O ego é seu inimigo. Aí começa a reflexão, né? O que vem a ser ego? Então, quando a gente vai estudar, o livro ele não tem como objetivo trazer uma análise mais psicanalista de Freud, não. Ele traz nós como crença, aquilo que nós acreditamos que é verdade. Então, o ego, seu inimigo, ele traz o primeiro princípio. Você não deve se enganar e você é apenas a pessoa mais fácil de enganar. Então, já começa a nos provocar. O que nós estamos dizendo para nós mesmos? Então, qual é a voz que a gente escuta? É muito fácil nós sermos conduzidos pelo ego, porque ele vem disfarçado com várias facetas. Então, é importante a gente estar sempre se perguntando, isso aqui que está acontecendo comigo, essa minha apresentação, essa minha fala, talvez até o meu silêncio, mais ou menos, nós vamos ver na frente, que é muito comum a gente falar assim, não vou participar porque eu não conheço, eu não domino esse conteúdo. Será que isso, de fato, é verdade? Ou é o ego dizendo para você, não, essa falsa modéstia também. Então, é importante a gente destacar que as pessoas elas podem ser humildes, que é preparada para a dificuldade da vida. Então, humildade, muitas vezes nós confundimos, né? Ser humilde é me anular, ser humilde é não aparecer. Até que ponto isso é humildade de verdade? Então, o autor tem uma analogia de humildade como eu estar preparada para a vida. E aí vem um outro questionamento. Que preparação é essa? Quando é que eu vou estar preparada para a vida? E fazendo aqui um abre aspas, um parêntese, nós estamos lendo Eclesiastes também, onde Salomão traz um apanhado de situações em que nós nos perdemos por falta de sabedoria, né? Então, a gente pode fazer esse paralelo com Salomão, quando ele nos convida também à reflexão. E tem o ego maníaco, é aquela crença doentia de eu ser o melhor, eu não aceito passar por isso, porque eu sou muito mais que isso. Esse senso de superioridade que está acabando com a gente, nós não percebemos. É esse excesso de confiança, de certeza absoluta. Então, é isso que nós temos que medir, né? É como se fosse uma régua aqui, um paralelo. Quando eu me comporto dizendo para mim mesma que eu não sou capaz, que eu não consigo, ou então que eu não dou conta, ou então quando eu digo para mim mesma, eu sou o máximo, eu sou o melhor, até que ponto isso aqui é humildade ou é excesso de ego? Então, eu fico o tempo todo me perguntando. Então, o que é ego? De acordo com o autor, eu trouxe 3 reflexões para a gente aí. Então, nós estamos vendo uma pessoa pensando. É sempre pensar no projeto. Todos nós passamos por isso. Aspirar algo, pensar em algo. Faz parte do ser humano criar movimentos novos, criar projetos novos. Então, até que ponto nós vamos estar realmente realizando algum projeto e pensando, de fato, em acontecer, ou ficarmos apenas na ideologia do fazer, do acontecer. É um ponto para reflexão, nós vamos trabalhar mais adiante. O sucesso, aquilo que nós já alcançamos. Então, eu já alcancei isso, estou no topo. E aí, será que esse topo, de fato, que você diz que nós julgamos estar, é de fato o topo? Ou não? Ou talvez é onde eu devo começar a minha jornada? E aí, uma situação de fracasso. É a frustração por algo que não deu certo. Então, imagine bem essas imagens aí. Quando a gente está pensando em algo, a gente está feliz, desejando algo novo. Então, todo mundo está pensando coisa, mas, sobretudo, vem um medo também, um medo de algo não dar certo. Então, pensar em algo novo, ele remete ao desconhecido, mas vem também um medo. O sucesso é onde todo mundo quer mostrar. Eu consegui, eu sou o topo da montanha, eu subi. E aí, até quando é que esse sucesso vai ser duradouro? E o fracasso, essa frustração que muitas vezes nós passamos,
e nos escondemos por vergonha, por achar que eu cometi um erro, eu não sirvo mais, eu não sou boa o suficiente. Vamos estar falando sobre isso mais adiante. Até aqui está tudo bem? Vocês querem fazer algum comentário? Está tudo certo? Então, Matheus, pode passar para a gente. Por favor, Matheus. E aí, o que o livro nos convida? A pensarmos nas nossas crenças. É muito comum nós ficarmos ouvindo essas vozes. Então, a gente percebe, coloquei essa imagem de pessoas pensando o tempo todo. É esse excesso de pensamento que nós temos que parar um pouquinho para pensar, essas muitas vozes barulhentas que nós escutamos. E quando nós focamos na opinião alheia, nesse mundão de vá para esse lado, vá para o outro, a gente acaba se perdendo. Então, eu trouxe como reflexão do próprio livro. Você já parou para pensar nos efeitos reais do ego e da arrogância na sua vida? Ou seja, em nossa vida? Quando é que foi ego e quando é que eu acertei de fato? E aí, o que é crença? É tudo aquilo que eu acredito. Essa minha crença, ela pode me levar para uma vida equilibrada ou também lá para o fundo do poço. Vai depender de como eu estou olhando para isso, como é que eu estou me posicionando a partir do que eu penso. E aí, eu não consigo falar de crença se nós não falarmos sobre as inteligências. Uma delas é a inteligência espiritual. Então, quando nós acessamos nossa identidade e sabemos quem nós somos, de onde é que nós viemos, né? Esse acesso à intimidade, ele nos convida para termos outras atitudes. Então, como é que eu descubro isso? Sendo fiel a si mesmo, a nossa identidade, que é justamente assumir que nós somos a imagem e semelhança do Criador. É isso que nos torna fortes, empoderados, mas com essa dosagem de equilíbrio. Então, como é que a gente descobre isso? Fazendo autoavaliação. Essa autoavaliação, acho que todos nós estamos, eu não sei como é que vocês estão, se fazem parte do 10 em 1, mas ele faz parte do autoconhecimento, né? Então, é eu sentar e ter essa clareza de pegar olhar para você mesmo no espelho e não ter vergonha de olhar para as feridas. Nós temos luz e sombra, né? Nós também temos nossas dores aí. E aí, o que acontece? Quando eu me perco, Nirvana, desculpa pausar aí, tá? Eu acho que o seu áudio foi mutado por algum problema. De todo mundo, na verdade. Ó. Só clica no microfoninho, Nirlane. Aí embaixo aí. Pronto. Isso, Perfeito. pronto. Obrigada, André. Bom, então, até que parte vocês conseguiram me ouvir? Para eu não me perder aqui. O autoconhecimento, todo mundo ouviu? Tá. Eu vou seguir aqui e vocês vão me sinalizando depois. Tá. Quando é que eu consigo ter uma noção clara do que eu estou fazendo? Se é ego, se o juízo mesmo, se é inteligência emocional, espiritual, que tripé que eu estou seguindo? Quando eu faço essa analogia, um raio-x, faço autoavaliação. Hoje o meu dia começou assim. Como é que eu estou me sentindo agora? Como é que eu acordei? Quais foram os meus pensamentos logo quando eu acordei? O que veio na minha mente? Quais são as minhas preocupações? O tempo todo se colocar como filme, olha os pensamentos que estão aqui. Eu estou sendo a protagonista ou eu estou sendo apenas
É um personagem do meu próprio cérebro. É ele que está governando ou sou eu que decido governar os meus pensamentos, as minhas vaidades, o meu ego? Porque eu me conheço e eu sei cada momento que eu devo fazer para construir um legado. Então, a gente não consegue fazer isso se não for por meio da autoavaliação. Está doendo? Vai doer quando a gente olha para as nossas feridas? Vai. Mas é este olhar sincero para você mesmo que vai te levar para outro patamar. Tem humildade. Essa humildade é algo que nós precisamos. O que é humildade, segundo Ryan, né? É justamente ter essa clareza de você olhar para si mesmo, um olhar de reconhecer onde é que eu acertei. Ah, Matheus, pode falar. Tu levantou a mão. Oi, desculpa até perguntar, cortar aí o raciocínio, mas eu acho que é a pergunta de todo mundo aqui, que até saiu uma no chat juntamente com o levantar da minha mão. Como é que, de uma forma rápida e assertiva, nós podemos identificar que nós estamos utilizando desse ego ou se não estamos sendo incentivados a utilizar? Vou te dar um detalhe. Dentro do mundo corporativo e profissional, eu sou muito novo ainda. Tem muita gente que tem muito mais experiência do que eu, então eu amo coletar conselhos. Um cara que está trabalhando comigo, ele é estrategista empresarial, fecha negócios com empresários. Ele diz o seguinte: Matheus, para você conseguir se destacar dentro desse mundo, quando você for fazer uma apresentação de um produto para um empresário, você tem que estufar o peito, você tem que falar firme, você tem que ser snob, você tem que ser isso de meu Jesus amado. Então, eu vou ter que criar uma figura de uma pessoa que eu não sou para me poder me adaptar dentro desse quesito profissional. Fiquei, mas será que isso aí não seria ego? Eu botar uma injeção de ego? Então, acho que seria a pergunta de muitas pessoas, de como você identificar se você está se enchendo de ego ou como, de repente, se prevenir desses conselhos de pessoas que pedem para que você tome atitudes que fazem com que teu ego vá lá em cima. Seria essa a pergunta. Perfeito. Alguém tem mais? Achei bacana essa pergunta de Matheus, porque, assim, quem é que nunca passou por isso na vida? Essa dúvida de Matheus, todos nós já passei por isso também. A diferença é, Matheus, quando nós estamos numa situação em que eu tenho naquele momento que construir um brand, que é essa marca minha. Então, no aspecto profissional, eu vou construir uma boa marca pessoal de um projeto, eu preciso vender aquela melhor imagem minha. Então, nesse patamar que você trouxe como uma analogia, quando o teu gestor falou, você estufa o peito, pós-segurança, isso aí nada mais é que persona, é criar um personagem naquele momento. Então, é aquilo ali que você vai estar apresentando, que não fuge dos seus princípios. Então, por exemplo, se eu sei que algo foge dos meus princípios, aí sim, cabe a mim, olha, isso aqui eu não dou conta de fazer, porque fere o meu princípio, fere o meu propósito. Por isso, Matheus, que o autoconhecimento nos leva a tomar essa decisão. Mas a partir do momento que eu vou apresentar um projeto, qualquer que seja, ou então vou encontrar vou sair com uma pessoa que eu estou interessada. Vamos pegar aqui um caso. Eu vou lá para essa pessoa e vou falar algo negativo a meu respeito? Não. Nós vamos estar nos vendendo. Então, quando é que eu estou me vendendo? Quando eu me posiciono, eu crio meu storytelling de forma que eu vou estar apresentando apenas os meus pontos positivos, mas eu sei que naquele momento é uma persona, daqui a pouco eu vou estar indo para um outro movimento, para um outro patamar, aí sim, porque na verdade nós assumimos personas diferentes. Então, são os papéis, na verdade. Eu, como executiva, tenho uma outra postura. Como mãe, tenho uma postura diferente. Como filha. Então, o que acontece? Essas pessoas que nós vamos criando, ela não pode ser maior do que nós somos. Nós precisamos entender que é apenas aquele momento. Este papel que eu estou representando naquele momento é um papel que vai ficar ali, que eu não vou estar levando comigo. É usar, Matheus, talvez o ego aí a seu favor. Por quê? O mundo executivo, esse mundo corporativo que nós estamos o tempo todo tem que ser desafiados.
o que acontece? Quando eu vou apresentar um projeto uma empresa, que eu sei que o meu projeto é bom, eu sei que eu dou conta, eu sei que é o melhor projeto do momento, mas se alguém percebeu alguma fragilidade minha, naquele momento, essa pessoa vai utilizar estratégias para me diminuir ou vai me derrubar. Então, não é mentir, não estou falando que fugir de princípios, mas é você incorporar, criar aí um mecanismo, uma ferramenta de segurança ao domínio e falar assim, aqui eu sou a melhor. Não é com arrogância e não é desrespeitar o teu concorrente, nem desrespeitar o cliente ou mentir para o seu cliente. É ser você. Mas naquele momento, meu amigo, é ser o seu melhor, é a tua melhor versão. Então, é isso que nós estamos... Eu acho que... É isso, Matheus? Está tranquilo? Eu não estou conseguindo acompanhar as mensagens, que estão muito rápidas. Eu me perco aqui. Pode falar, Matheus, se você quiser. Fala, Matheus. Desculpa, só para dizer que estava bem claro mesmo, porque é interessante isso aí. Então, dependendo do local, acaba que sendo saudável esse posicionamento e viável, né? Entendi. O Johnny pediu para falar. Eu também queria pontuar uma coisa, mas pode falar, Johnny. Aproveitar que você já está aí. Pode falar. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Na verdade, esse livro ele trouxe muitas dúvidas para mim. E, se possível, aqui eu quero estar trazendo essas dúvidas exatamente para dar essa clareza, como o Matheus trouxe aí. Eu fiquei em dúvida naquele lá que ele falou de ser ou fazer, aquilo ficou meio em dúvida para mim. E um outro é a questão, praticamente quase isso que o Matheus falou, mas qual a diferença entre confiança para ego? Alguém teria assim, uma clareza assim, para trazer de forma que eu possa entender melhor sobre isso, porque eu fiquei como se você é confiante demais, pode ser que você esteja tendo ego, você esteja com seu ego acionado. Ou qual que seria essa diferença aí, se alguém tiver essa diferença para trazer? Posso falar uma coisa? Se alguém quiser, se a Nirlanda tiver, como você está apresentando, quiser esclarecer, pode esclarecer, Nirlanda. Tá. Essa dúvida do colega de questão de ser ego, ser verdade ou ser arrogância, eu vou fazer um convite para vocês. Quem vai responder essa pergunta é você mesmo. O que é? Quem é você? Primeiro, faz parte da gente se perguntar, quem é Nirlânia? Pronto, quando eu sei quem eu sou, eu vou saber, naquele momento, de onde, né? Se o que eu estou fazendo é ego ou é realmente um momento que eu estou apresentando. Vamos lá, o que é verdade absoluta, né? Quando o livro nos convida ao autoconhecimento. Autoconhecimento é ser fiel a si mesmo, é a tua essência. Então, naquele momento, se você está falando algo sobre você e você sabe que o que você está falando não está condizente com o que você acredita sobre si mesmo, aí sim, você está fugindo do seu princípio, está fugindo do seu patamar. Johnny, verdade é o que você, de fato, nasceu para vir. Nós viemos aqui para um propósito, é uma razão, uma missão. Todos nós temos uma missão. Essa missão de vida, ela vai nos dizer, vai por este caminho ou vai por este. Se eu, em alguma situação, fugir daquela trilha, o meu coração vai dizer. O teu coração vai dizer, Matheus, Diogo, Johnny, você aqui não foi você mesmo. Porque Um ego seria uma mentira? Exatamente. Esse ego, se vocês forem estudar um pouco psicanálise, ele trabalha, sabe, superego, tem um superego, tem um ego, tem o id. Então, eu não sou psicóloga, sabe? Então, ele traz uma relação. Eu vou compartilhar com vocês no grupo um material que eu tenho sobre superego, que Freud traz, mas, assim, faz parte do meu estudo, mas como eu não sou psicóloga, então não tenho muito aprofundamento sobre o assunto, mas eu posso passar. O que é verdade e o que é mentira? Dione, você vai responder para você mesmo. Em uma situação que você tenha que vender seu produto, e naquele momento o gestor pede, Dione, venda esse produto, eu não quero saber. Olha, nem que você tenha que mentir para o seu cliente. Aí sim, quem vai dizer para você se aquilo ali
você vai estar ferindo o seu princípio. Se aquele momento para você é uma verdade,